Eu nasci e cresci em São Paulo, essa grande cidade, escola que foi muito importante para me empurrar para uma vida para o campo, porque eu sentia muita falta de natureza na cidade. Eu vivi em São Paulo até os 21 anos, naquela época não tinha a menor possibilidade de viver no campo, a gente está naquela fase que está estudando, tem que ir para a faculdade, tem que se formar e levando horas para ir para a faculdade, horas para voltar, mas todos os outros deslocamentos que a gente tem que fazer na cidade para fazer as coisas. E no final de semana, para poder estar um pouco na natureza, tinha que viajar pelo menos 1h30, às vezes 4 horas, né, para ir no sábado, já voltar no domingo. E tudo aquilo parecia para mim um pouco um desperdício de energia e de tempo. E eu sempre nutri interiormente uma vontade de estar no campo, uma vontade de estar numa vida mais sossegada, de sair da correria, de não estar num lugar onde tivesse tanta gente junto ao mesmo tempo, de ter um lugar onde eu pudesse ter mais espaço, onde eu pudesse ter mais verde. E eu sempre tive uma vocação muito artística, então eu fiz desenho industrial, que na época era um curso dentro da faculdade de artes plásticas na FAAP. Mas logo no começo do curso eu me interessei por teatro de animação, fundei minha companhia e trabalhei por 14 anos com teatro. E de novo a minha vida não tinha nada a ver com a vida no campo. Eu estava sempre trabalhando com um cenógrafo, com um figurinista, com um diretor, com um ator, fazendo produção de teatro. Eu trabalhei muito com produção de teatro e aquele contexto não tinha nada de campo. Mas sempre que eu trabalhava, eu olhava para fora e dizia, será que não podia, em vez de ter esse prédio aqui, ter uma árvore, alguma coisa natural que eu pudesse contemplar? E foi assim que eu virei fotógrafa, porque sempre que eu podia, eu saía para viajar, para ter contato com essas paisagens. E quando eu chegava lá, eu queria reter aquilo, eu queria guardar aquilo e trazer comigo. Então eu fotografava muito, fotografo muito e trazia essas imagens, trazia um pouco da natureza para São Paulo comigo, que era uma coisa que eu só podia acessar de vez em quando eu podia viajar, quando o trabalho permitia que eu tivesse esse contato com a natureza maior. Quando o estilo de vida na cidade começou a realmente virar uma pressão para mim, eu comecei a sair e visitar cidades ao redor de São Paulo, onde eu vislumbrava uma vida mais sossegada, uma vida mais tranquila e com menos correria. Então eu comecei a viajar para essas cidades de interior com o máximo de frequência que eu podia e eu visitava terrenos, olhava situações que era o sonho que eu tinha de viver com mais sossego. Só que mesmo morando no interior, eu sentia que faltava ainda uma interação com a natureza, que é uma coisa que eu só fui descobrir quando eu descobri a permacultura. Eu não sabia que tinha uma ferramenta, que tinha um caminho para a gente construir junto com a natureza. E quando eu descobri isso, eu vi que isso era o que eu queria desde o começo. Desde a época que eu sentia aquele desgaste no trânsito, que eu ficava olhando pela janela, buscando contemplar algum verde. Eu queria uma conexão com a natureza, eu queria ter uma relação com as plantas, eu queria ter uma relação com os animais, eu queria participar desse ciclo de vida. Eu não queria ser só uma espectadora das paisagens, eu não queria ter isso só de vez em quando eu podia. Eu queria que tudo aquilo fizesse parte da minha vida. E a permacultura me deu todas as ferramentas para eu criar essa conexão. Não só as ferramentas mais práticas e as técnicas de tantas agriculturas que você pode ter, tantas formas diferentes de cultivar, de construir a sua própria casa, de manejar a água, de ver quais são as matrizes energéticas que realmente funcionam em quais escalas. Mas a permacultura tinha também e me deu esse pensamento, esse olhar que realmente cria uma relação com a natureza, onde você para de ser só um espectador e começa a se relacionar com as coisas. Eu senti uma segurança de arriscar mais. Eu vi que tinha essa possibilidade de fazer as coisas de uma maneira que eu não tinha imaginado, que era até muito mais simples do que eu pensava que podia ser a vida do campo, com a minha cabeça de designer, de alguém que trabalha em teatro. Aquilo criou realmente a ponte para eu viver no campo. A permacultura estava quebrando barreiras e construindo pontes para aquilo que eu queria fazer. E eu conheci a permacultura quando eu conheci o João Roquette. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E quando ele me falou por alto o que era, eu já me acendeu um monte de antenas. Eu digo, aí tem algo que me interessa muito.
Nessa época, quando eu conheci ele, eu já tinha comprado todas as frutíferas do viveiro de Atibaia que cabiam no meu quintal e eu ficava com tudo aquilo atulhado, tentando gerenciar aquelas plantas. E a permacultura me deu a possibilidade até disso, de organizar o meu quintal e de depois eu dar um salto para uma vida mais rural ainda. Eu já tinha também comprado todos os livrinhos que eu achava na internet, isso há mais de 10 anos atrás, a gente não tinha um mercado de internet tão abundante, eu já tinha comprado livrinho de como plantar batata, como plantar cenoura, como plantar alho. Só que a permacultura é uma perspectiva muito mais ampla que isso, porque ela vai integrar todos os seus cultivos, a sua casa, os seus sistemas, as estratégias e os materiais, tudo isso fica ligado numa conexão positiva. E eu vi que eu buscava isso, eu buscava essa conexão, esse relacionamento, essa ordenação na minha vida, e tudo isso veio com a permacultura, que me trouxe também todo o verde, todo o espaço e todo o ar que eu buscava tanto desde sempre. E a permacultura te dá um meio do caminho onde você tem de um lado o selvagem, aquela natureza inóspita, e do outro lado nós, com esse distanciamento de tudo isso, com essa nossa civilidade, tinha na permacultura um caminho do meio, um encontro entre esse selvagem da natureza e isso que a gente é. Eu não estava só contemplando de longe, eu estava participando dos ciclos, eu estava interagindo com os ritmos das plantas e tudo isso começou a entrar dentro de mim. Eu comecei a viver realmente na minha vida os ritmos naturais, a perceber que diferença faz a relação que a gente tem com a luz, que hora que a gente vai dormir, que época que a gente planta cada coisa, como é que a gente gerencia a água, traz isso e cria essa abundância. Tudo aquilo começou a ressoar dentro de mim e quanto mais eu aprendia, mais eu devolvia para o ambiente o que eu tinha aprendido e mais junto a gente criava. Então, com a permacultura, você fica sócio da natureza, porque você começa a estabelecer uma relação de cooperação o tempo todo e isso cria um vórtice de harmonia. E essa harmonia cria uma prosperidade que não é só individual, ela é uma prosperidade coletiva. É para tudo que está ao seu redor e se tiver outras pessoas e outros sítios fazendo isso, cada vez mais isso vai no processo que é o processo da própria vida, de continuidade, de fertilidade, de estabilidade. É com essa vida que alimenta a própria vida que as coisas se sustentam. Desde organizar os seus vasos no seu quintal e ter a produção que você pode ter naquele espaço, organizar a sua vida, até o planejamento de grandes áreas, como a gente faz hoje, para o desenvolvimento de várias comunidades. Se você aplica esse olhar, essa forma de enxergar da permacultura, que coloca a vida, as conexões e a diversidade em primeiro lugar, tudo melhora junto. Mas eu fiz um caminho muito comprido, porque como eu não conhecia a permacultura, eu realmente não sabia por onde começar. Eu não tinha uma alternativa, uma forma que eu pudesse construir, um passo a passo que eu pudesse criar essa vida. O que eu podia fazer era visitar a natureza nos finais de semana, ou quando eu conseguia me liberar da correria e do trabalho, e eu fotografava tudo e achava que era louca pela fotografia. A questão não era a fotografia, eu queria reter aquilo que eu via, aquilo que eu sentia quando eu estava em contato com as paisagens. Hoje a permacultura está aí para todo mundo, graças ao trabalho do João Roquette, de tantos pioneiros que trabalharam realmente muito para implantar tudo isso no país e para sustentar por esses 20 anos esses centros de referência e ter realmente coisas para falar, coisas para ensinar a partir de uma experiência real. Porque a gente aprende com as pessoas que têm conhecimento, não com as pessoas que têm informação. As pessoas que têm informação, elas não aplicaram aquela informação. A pessoa que tem conhecimento, ela aplicou, experimentou, ela realmente conhece aquilo. Então, quando ela fala para você, quando ela comunica uma técnica, primeiro que ela tem muitos exemplos práticos e reais para te mostrar. Segundo, que ela realmente consegue te passar aquilo que ela sabe. Então o curso traz, nesses 10 módulos, um passo a passo para você ir no foco do essencial que você precisa para criar essa vida. É isso que a gente conseguiu criar, uma linha de realização dessa vida no campo que você pode ir aplicando no seu quintal. Criar essa sociedade com a natureza partindo de questões reais. O que você realmente tem, quais são as suas necessidades, o que você vai precisar, o que você realmente quer. E a permacultura vai desenhar todas as pontes para você chegar no ponto onde você quer. É um método para criar uma diversidade de coisas, porque cada sítio vai ser de um jeito.
O curso atende a cada um, porque você tem atividades para fazer onde você responde de acordo com a sua realidade. Então eu não vou te ensinar a criar a minha realidade, eu vou te ensinar a criar o que você quer criar com uma ferramenta que eu conheço, que eu uso, que graças a Deus eu pude aprender com um dos maiores permacultores do mundo. Se tem a ver com você, a gente vai fazer esse acompanhamento módulo a módulo. Eu sou a Tatiana Cavassana, eu sou diretora e mantenedora do Instituto de Permacultura da Pampa e da Escola Rama desde 2010. Minha primeira formação é como designer, desenhista industrial e me especializei em projeto de produto. Eu trabalhei também 14 anos com uma companhia de teatro que eu criei em 96. Eu morei no Japão trabalhando com alimentos. Depois eu descobri finalmente a permacultura. Eu também me formei em agronomia, fiz 2 vezes uma especialização em agricultura biodinâmica. E estou aqui para a gente compartilhar as experiências e o conhecimento.